Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos para tratar de mais uma aula do nosso curso de redação para o Enem, ok? Bom, nessa aula a gente vai pegar a parte 2 do parágrafo de conclusão, das aulas sobre parágrafo de conclusão que eu tinha iniciado no último vídeo, né? Então, se você não assistiu ao vídeo anterior, assista porque ele vai tratar da estrutura do parágrafo de conclusão como um todo, é um panorama geral desse parágrafo. Então, eu dividi em 3 partes essa aula sobre a conclusão. Essa aula é a parte número 2. Então, a aula de número 1 já foi postada, assista lá. A aula de número 2, esta agora, e ainda vou postar a aula de número 3. Vou preparar essa aula para a gente refletir um pouquinho, tá? Bom, na aula passada, então, eu falava sobre a estrutura do parágrafo de conclusão. Nessa aula, vamos trabalhar a paragrafação do parágrafo de conclusão, tá certo? Então, mais uma vez, ó, o texto dissertativo argumentativo, ele se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Então, nós estamos focados aqui no parágrafo de conclusão. E nesta aula sobre paragrafação, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar aqueles itens composicionais do parágrafo como um todo que precisam estar ali naquele parágrafo. Então, a gente vai falar sobre linha, né, o número de linhas, a gente vai falar sobre os itens composicionais do parágrafo como um todo, tá certo? Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui a minha tela. Só um momento. Ok, já estou aqui apresentando. Bom, nós vamos para esse arquivo aqui, pessoal. Então, como eu havia dito, ó, paragrafação da conclusão, tá certo? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu sugiro para vocês é a gente fazer uma reflexão sobre alguns itens composicionais. Primeiro, diz respeito à metragem desse parágrafo. Eu gosto de dar essa dica para os alunos, ó. Os alunos construírem 8 linhas nesse parágrafo aqui, tá? E aí eu volto a dizer para vocês, a redação lá do Enem, ela tem um espaço de 30 linhas para a gente escrever, tá certo? Eu sugiro que vocês escrevam as 30 linhas completas, certo? Então, eu até dei aulas sobre a paragrafação da introdução e do desenvolvimento e sugeri também o número de linhas para esses parágrafos. E aí eu volto a dizer aqui agora, a introdução, o ideal é você escrever 6 linhas. No desenvolvimento, o ideal é você escrever 8 linhas também em cada parágrafo de desenvolvimento, e eu sugiro que vocês escrevam 2 parágrafos de desenvolvimento e 8 linhas no parágrafo de conclusão. É um parágrafo só de conclusão. Então, repetindo tudo, ó, é um parágrafo de introdução de 6 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento de 8 linhas cada, e um parágrafo de conclusão de 8 linhas. Você seguindo essa lógica, você vai construir o texto completo em 30 linhas e vai ficar num padrão, assim, numa metragem excepcional. Isso não é uma regra, pessoal, mas é uma sugestão que eu dou para vocês para deixar o parágrafo, ou melhor, o texto, equilibrado no que diz respeito ao tamanho dos parágrafos, ok? Então, vale ficar atento nesse ponto também. Tá certo? É uma coisa que, de repente, você passa para quem está corrigindo uma ideia de equilíbrio, né? Uma ideia de desenvolvimento, de harmonia entre o desenvolvimento do texto, tá certo? Então, eu acho muito importante focar um pouco também nessa questão da metragem, do tamanho do parágrafo, ok? Então, fica essa dica para vocês aqui na conclusão também. Um parágrafo de 8 linhas, tá certo? Vamos lá, o segundo tópico aqui diz respeito ao quê, ó? Aos principais tópicos do parágrafo de conclusão. Então vamos lá, o que tem que ter nesse parágrafo? A expressão coesiva, que eu já disse para vocês, um simples portanto resolve o nosso problema. Então vamos focar nisso aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que escrever no parágrafo de conclusão, portanto, vírgula. E aí a gente vai para a segunda etapa aqui, ó, retomada do tema, ou seja, você vai fazer uma reafirmação do tema.
você vai dizer o tema novamente com suas próprias palavras. Por exemplo, o tema a persistência da violência contra a mulher. Você vai começar o seu texto assim: portanto, é fato que o feminicídio é um problema social que persiste. Pronto, você já reafirmou. Tá claro? A coesão textual, que é um item essencial em todos os parágrafos, né? Tanto no início do parágrafo, aquelas expressões coesivas que eu já sugeri para vocês, tanto no interior do parágrafo, né? Fazendo os conectivos ali, as conexões com as conjunções dentro do mesmo período, com os elementos de referenciação, né? Que eu já mostrei para vocês, sobretudo nos parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Nos parágrafos de introdução também. A coesão, ela vale para todos os parágrafos. Se o texto não está coeso, ele é tudo menos um texto, porque o texto pressupõe coesão, pressupõe amarração, pressupõe a costura, né? Nessa linguagem metafórica. Quem faz isso são os elementos coesivos. Então, diz o que você tem que dizer, ponto final, elemento coesivo. Diz o que você tem que dizer, ponto final, elemento coesivo. E assim a gente vai caminhando nessa pegada ao longo de todo o texto, tá? E aí a gente tem a questão da proposta de intervenção, que vale muito o ponto, né? Sempre muito bem avaliada, né? Proposta de intervenção social, que a gente vai falar na videoaula 3, né? Na parte 3 do parágrafo de conclusão, nossa próxima videoaula. Né? E depois o fechamento. Observe que eu coloquei isso aqui entre parênteses. Por quê? Qual é a minha ideia com isso? A minha ideia é de que isso é algo opcional, uma frase fechamento, aquela frase cereja do bolo, né? Voltada para uma questão mais utópica, né? Para uma utopia, né? Por exemplo, se essas e outras medidas fossem aplicadas, caminharíamos a passos largos rumo a uma sociedade mais justa e democrática de fato, por exemplo, né? Mas, professor, se eu não quiser usar essa frase fechamento, eu já excedi lá o número de linhas, então você termina na proposta de intervenção social, ok? Então eu vou deixar essa frase fechamento como algo meio que opcional, mas que seria muito legal se vocês empregassem, ok? E aqui eu proponho um esquema, tá? Ou modelo de conclusão, se de repente você visualizar esse modelo, é legal também, né? Você já ter mais ou menos um padrão interno ali, programado na sua cabeça, a seguir e ser preenchido, né? Ao longo do texto, né? Então, olha só, eu coloco assim, ó, portanto, aí você vai preencher com a retomada do tema, ó, vírgula, tá vendo? Depois de portanto, ponto final. Ó, coesão textual, desse modo, tá vendo? Vírgula. É imperioso que, olha, para fugir do clichê de deve-se fazer, tá vendo? Eu coloquei a expressão é imperioso que, aí você vai colocar o seu agente da proposta, tá? Vírgula, o detalhamento do agente, que eu acho o detalhamento mais fácil, é uma informação a mais sobre esse agente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso na próxima videoaula. Vírgula, a ação proposta, ó, vírgula, por meio de, ó, que é a expressão que designa o modo meio, né, essa etapa da proposta de intervenção, e aí você vai falar aqui qual que é o seu meio, modo, né, vírgula, a fim de, ó, que é a expressão coesiva que designa ali a finalidade, né, aí a sua finalidade propriamente dita e ponto final. Aí, se você quiser, ó, aquela frase fechamento, se essas e outras medidas fossem aplicadas, caminharíamos a passos largos rumo a uma sociedade mais justa e democrática de fato. Por exemplo, tá, gente? Essa frase que eu citei aqui agora é uma sugestão, mas você pode e deve fazer as devidas adaptações temáticas de acordo com o seu tema de redação, ok? Então, passado aí esse esquema, eu trouxe para nós analisarmos um parágrafo de conclusão, cujo tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Nós vamos olhar nessa perspectiva dos itens composicionais da paragrafação. Ó, primeiro, eu quero dizer para vocês que no texto original, o manuscrito, esse parágrafo cumpriu aquela etapa das 8 linhas. Então, ele tinha 8 linhas completas. Aqui está digitado, está diferente, né?
Mas saiba que na versão manuscrita, ele tem 8 linhas, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Ó, eu vou ler o parágrafo todo, depois a gente comenta. Portanto, ainda que a educação seja um direito garantido aos deficientes auditivos, ela é dificultada pela ausência de aulas de Libras e pelo preconceito. Cabe ao governo federal, junto com as prefeituras municipais, assegurar a oferta de Libras a escolas e no ensino superior, por meio da fiscalização de leis, assim como garantir postos de trabalho aos surdos, através de uma porcentagem obrigatória de vagas em empresas destinadas a deficientes auditivos, para dessa forma garantir uma formação educacional pela, acho que plena, né, aos mesmos. Acho que a palavra aqui seria plena, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro item lá, expressão resumidora, ó, portanto, tá aqui. Retomada do tema, que era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, olha só, toda essa parte aqui é uma retomada, ó. A educação seja um direito garantido aos deficientes auditivos. Ó, tudo isso aqui eu já mencionei de novo o tema, né? Meio que parafraseado. A paráfrase, eu volto a dizer, é você dizer algo com as suas próprias palavras, conservando uma ideia original. Então, é eu mencionar o tema de novo, mas com as minhas próprias palavras, ok? Então, tudo isso aqui, ó, faz parte da paráfrase do tema, tá? E agora vai entrar o quê? A proposta de intervenção, ó. Daqui, de cabe ao governo federal até os mesmos, é a proposta de intervenção. Observe que ele não fecha aqui com aquela frase utópica que eu falei, porque eu volto a dizer, é opcional. Se já deu o número de linhas que você precisa atingir no seu parágrafo de conclusão, ali com a proposta de intervenção, tá ótimo. Já cumpriu? Ótimo. Mas se de repente está faltando uma, duas linhas, fecha com essa frase utópica, né? Que eu já citei. Se essas e outras medidas fossem aplicadas, né? E aí vai. E aí segue, ok? Bom, então acho que é isso, tá? A paragrafação tá aqui, muito bem feita, tá? Todos os itens composicionais tá aqui, ó. A gente tem também, né? A gente tem os itens coesivos, ó. Vamos pegar aqui, vamos pensar aqui, ó, o por meio de, ó, por meio de, assim como, tá vendo? Tudo isso aqui é coesão, através de, ó, dessa forma, tá vendo? Todos os elementos que garantem aí a coesão textual, tá certo? O próprio portanto, né, no início do parágrafo, tá claro? Então, os itens composicionais estão aqui. Aí eu vou lançar esse exercício para vocês vão pausar o vídeo, tá? Para você ler o texto com calma, você vai ler esse texto aqui, tá? Que foi um texto avaliado em nota 1000 no Enem do ano, de alguns anos anteriores, tá? Então você pausa esse vídeo, lê a introdução, ó, pausa o vídeo, lê o primeiro parágrafo de desenvolvimento também, tá? Ó, depois pausa o vídeo e lê o segundo parágrafo de desenvolvimento, ok? E aqui a gente vai chegar no parágrafo de conclusão. Eu vou até ampliar um pouco aqui. Ó, então, a gente vai chegar nesse parágrafo aqui de conclusão. É muito importante você pausar e ler o parágrafo de conclusão, sobretudo. Aqui onde começa o infere-se, ó, tá? E aí a gente tem o nosso exercício. Ó. Depois de você ler esse parágrafo de conclusão, você vai ao exercício. Ó. Identifique no parágrafo de conclusão do texto lido os elementos composicionais de sua paragrafação conforme estudado. Então, você vai identificar para mim a expressão resumidora, você vai identificar onde está o tema, a reafirmação do tema, tá? A reafirmação do tema, tá? Você vai identificar a proposta de intervenção social, ok? Proposta de solução ou proposta de intervenção social, né? E você vai identificar para mim se tem ou não aquela frase fechamento, aquela frase utópica. Então, você identificar para mim esses itens. E, claro, identifique para mim os elementos que atuam como coesivos, né? Elementos de coesão textual, que vão estar sempre ligando, né? Ligando orações, né? Ligando estruturas frasais, certo? Tudo isso aí você vai
identificar e fazer um comentário escrito, né? E depois você vai me enviar, tá certo? É esse o estudo dirigido. Eu só queria mencionar o tema com vocês. Ele é o tema sobre intolerância religiosa no Brasil. Nesse Enem aqui, caiu esse tema: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, isso aqui é importante para a gente fazer também a análise da retomada do tema na conclusão, tá? Então, mais uma vez, o tema desse Enem foi caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ok, pessoal? Então, vou deixar vocês com esse exercício, tá? E com a minha explicação também. Ok? A gente se encontra na nossa próxima videoaula de daqui a pouco, tá? É a videoaula parte 3 sobre a proposta de intervenção social, ok? Um grande abraço a todos e até lá.